E aí, pessoal, vamos para mais um episódio aqui do nosso podcast do Gericles. E dessa vez a gente está iniciando uma série sobre demências. E vamos começar essa série falando sobre um diagnóstico desafiador, que é demência frontotemporal. Se liga aí, roda a vinheta. E aí, pessoal, vamos então começar essa série sobre diagnósticos diferenciais de demência. E a gente hoje vai começar essa série falando sobre uma demência que, olha, é nó cego às vezes para dar diagnóstico, que é a demência frontotemporal. Rafa, diz aí, esse é um dos episódios mais Não, mas importantes. olha, não resta dúvida, não resta dúvida. E essa sequência que a gente vai fazer sobre as demências, ela vai trazer, Daniel, eu vou lhe dizer, que vai ser, assim, quase como um curso intensivo, com o maior apurado sobre as informações que a gente tem sobre essas demências. A gente quer aqui, com esse podcast, trazer você para fazer um diagnóstico preciso, para ajudar no tratamento, para realmente mudar a forma como você pratica medicina e atua com esses pacientes. Então, realmente, a gente pegou o que a gente tinha de melhor, de mais moderno, de mais atual. E para isso, a gente vai trazer um bocado de convidado especial, né, Daniel? Maravilha. Para falar sobre demência frontotemporal, a gente está aqui com o nosso amigo, Dr. Jamerson Carvalho. Jamerson Carvalho de Carvalho, De Jamerson. Carvalho Andrade. De Carvalho, é mais Mas peraí, chique, né? Carvalho de Carvalho? Não, Não. Jamerson de Carvalho. Ah, sim. Jamerson é nosso amigo, geriatra, grande geriatra. É pernambucano, né, Jamerson? Fez residência médica aqui em Pernambuco, mas hoje é meio que paraibano, mora lá em João Pessoa e está fazendo um trabalho brilhante lá em João Pessoa. Jamerson é coordenador do ambulatório de geriatria do Hospital Universitário da Universidade Federal da Paraíba e também é um dos coordenadores do ambulatório de memória, né, Jamerson? Fala um pouquinho para a gente desse serviço aí de vocês, que é brilhante. E conta um pouquinho para a gente dessa dinâmica de vocês lá em João Pessoa. Primeiro eu quero agradecer, rever meus professores aqui, e agradecer o convite. Muito obrigado. Dizer que eu escuto Ei, o ei, podcast eu não correndo. fui teu professor, não, viu? Não me chame Foi, de velho, não. foi, Não, foi interno, não foi? foi interno, foi interno. E dizer que quando eu corro, sempre é o tempo certo de uma corrida, é um podcast com É, vocês. tá Então correndo eu vi bem, né? todos. Tá correndo bem, né? 50 minutos mais ou menos. É, eu trabalho no ambulatório lá de geriatria do HU, né? Hospital Universitário Lauro Vanderlei, que é o hospital da universidade. Nós temos um serviço que funciona dentro do outro, né? Que é o ambulatório de geriatria e gerontologia. E nós temos o ambulatório da memória, que é uma unidade de transtornos neurocognitivos, que trabalha em parceria com o curso de psicologia. Lá nós atendemos um atendimento interdisciplinar feito por geriatras, três, um neurologista, um psiquiatra e um neuropsicólogo vendo o mesmo paciente. Lá a gente tem acesso gratuito à avaliação neuropsicológica, que isso é fenomenal. Isso é E é fantástico. muito caro normalmente, É né? muito caro e tá na formação. E é ligado ao mestrado e o doutorado da psicologia da universidade. Eu sei que João Pessoa é uma das melhores cidades do Brasil para morar, né? De vez em quando ganha um negócio desse aí, eu já ouvi falar. É, Eu adoro ir a João Pessoa, uma É. cidade muito E maravilhosa aqui do eu Nordeste. acho que eu tenho que ir mais. Nem que seja para fazer um teste neuropsicológico, né? lá não tem essa preocupação, por exemplo, de ir para um canto. É só o tempo de ir. Não tem É. trânsito, você não calcula essas coisas. Não, aqui em Recife quase Nem também onde não tem. estacionar, não tem essas perguntas. Você vai, visita domiciliar, super tranquilo, viu? Não tem todo canto Aí, tem. que beleza. Mas não Bom fala muito demais. não aqui o podcast, que tá cheio de geriatra ouvindo, eles vão terminar em palavras. Vão, que Não vai, tá vai encher. precisando. Mas olha, vê só, a gente vai falar hoje aqui de demência frontotemporal. E eu tenho, Daniel, inclusive um caso para a gente começar já a fazer o pessoal se ligar mais ou menos como é um caso de demência frontotemporal. Posso contar já, não? Quer esperar não para a gente chegar Não, não, lá em... é o primeiro, assim, é só para a gente Então começar. diz aí a vinheta, pelo Eu vou menos. falar de seu Severino. Seu Severino, mais conhecido como Bill, ele tem 58 anos de idade. Sempre foi um cara muito simpático, muito jóia, tem 8 netos, 12 bisnetos, falava com todo mundo direito, apesar de ter 58 anos, ele já tinha bisneto, tá?
Aí ele sempre falava com todo mundo, Começou cedo o negócio. começou cedo. Aí ele sempre com Brega funk. ele sempre muito gente boa, família, todo muito legal, uma pessoa muito bem, trabalhava direitinho, até que certo momento ele começou a mudar o jeito de ser. E o pessoal começou a ficar, puxa vida, o que é que está acontecendo com o seu Bill, né? Seu Bill agora Sempre tá foi muito polido, né? muito polido. Aí de repente seu Bill começou a falar uns palavrões que não falava. Seu Bill que só comia carne seca com arroz puro, com farofinha, começou a querer comer hambúrguer, cerveja e não sei o que. Ele vivia na igreja antes e agora começou só negócio de bebida alcoólica com muita frequência. Certa vez ele foi cortar o cabelo. E fez feito tudo, Daniel, que tem mania de comer doce. Sentou-se do lado de um pote de doce. Danou a mão nesse pote de doce, não parava de comer o pote de doce, e tome comeu o pote de doce. Comeu o pote de doce todinho, o barbeiro disse, homem, pare, tá demais. Comeu o pote de doce todinho. E depois ainda Começou a dar cantadas em todas as mulheres que passavam na frente dele, todas né? as mulheres, que seu Bill, que sempre foi um cabra, né? Direitinho, começou a dar cantada nas mulheres. Uma agonia danada. Aí a filha, uma das filhas, das 8 lá, ficou preocupadíssima com seu Bill e disse, eu vou levar ele para Dr. James, né? Dr. E eu soube James. que seu Bill agora só queria estar em casa de aposta também, né? Cinco, mas rapaz, não foi isso o pior de tudo? Tava Ainda mais com apostando. essa epidemia de casas de aposta, que Foi. hoje você olha para um outdoor, é só Bets. PixBet e tudo. Pronto, Isso, seu Bill se isso, lascou disso aí também, começou a apostar um monte de coisa. Então, aí ela ficou preocupadíssima. Agora, perguntava a seu Bill, ele dizia que estava tudo bem. Aí foi pro médico, chegou lá. mas, Rafa, eu vou dizer uma coisa. Você disse que seu Bill procurou Jamerson, não foi? Foi. Eu acho que seu Bill ainda não deve ter procurado Jamerson. Ele deve ter ido para um psiquiatra antes, Talvez, talvez. né? Que é, tá? Foi muito boa essa sua introdução, Rafa. Eu gostei. Porque, Jamerson, é assim que muitas vezes se apresenta a demência frontotemporal, né? E muitas vezes as pessoas não pensam nesse diagnóstico, né? Passa-se muito tempo para se pensar, para se dar o diagnóstico, né, Jamerson? Exato, essa é a demência que eu sempre falo que os colegas psiquiatras mais encaminham, é a demência frontotemporal. Mas mesmo neles há um atraso no diagnóstico. Não resta dúvida. E não é, isso não necessariamente é uma falha de profissionalismo, mas a doença é um pouco complexa e difícil também, né? E rara, né? E rara, né? O pessoal da neurocognição diz até que ela é mais psiquiátrica do início do que propriamente Muitas Linguística. vezes é assim, né? de perda É cognitiva. muito Ah, mais comum você ter doenças psiquiátricas com sintomas com sintomas de alteração de comportamento do que uma demência frontotemporal. Então, sim. termina que a gente vai ter muito mais diagnóstico de sintomas relacionados do cunho psiquiátrico. E eu acho que também é uma questão da cultura da geriatria está entrando agora na rede de saúde médica também, né? Porque até um dia, se vocês perceberem que assim, demência era igual neurologista. Sim. A gente só tinha dois diagnósticos, né? Era um demência senil e Alzheimer. É. Não tinha outro diagnóstico. Ah, esse é senil da idade. Não, esse é Alzheimer. E aí não se definia exatamente quais eram os subtipos e podia se estudar especificamente ou tratar, né? E antes era esclerose. É. Eu Ainda vi era muito minha mãe falar esclerose, né? Tá esclerosada. esclerosado. Tá E antes era esclerosado. caduco, né? Caducado. Caduco que é. Mas, assim, e dentro da psiquiatria, eu acho que naquele bojo de tanto sintoma psiquiátrico, tem um dado que reflete esse atraso diagnóstico, que o UpToDate cita, que a expectativa de vida dos primeiros sintomas até o óbito é 8 anos, em média, 8 a 10 anos. Cognitivos ou psiquiátricos? Cognitivos, né? Os primeiros Primeiros sintomas da da doença. doença, geralmente psiquiátricos. Certo. Mas o diagnóstico para o óbito são 4 anos, ou seja, então ele passa 4 anos sendo tratado como uma doença psiquiátrica e depois é que ele se Rodando em pensa, vários e vários médicos, rodando em vários muitas médicos. vezes psiquiatra, né? Aí Exato. quando evolui com perda de funcionalidade, é que se pensa em outro diagnóstico, vai para o neurologista ou para o geriatra. Geralmente, esses pacientes chegam para o geriatra muito tarde mesmo, como a maioria dos pacientes com demência, né? Porque E, está chegando mais cedo, mas eu acho que ainda chega muito tarde. mas tem um outro dado que, além de a gente estar falando aqui da demência frontotemporal, né, que é importante a gente dizer que é um termo guarda-chuva, Uhum. né, que engloba aí três variantes. A variante comportamental, antes historicamente chamada de variante frontal, né, hoje o termo mais correto utilizado é variante
comportamental, que é essa variante que o paciente se apresenta como seu bio, como foi descrito aqui bem por Rafa. E É nós mais temos, comum, inclusive. é a mais comum delas, por sinal, né? 50% ou mais das apresentações da DFT é nessa variante. E nós temos a variante linguística, que a gente vai falar mais à frente, também detalhar um pouquinho mais, as duas variantes linguísticas, a variante semântica e a variante não fluente ou agramática. Existe ainda uma terceira variante linguística que está mais relacionada à patologia de doença de Alzheimer, que é a variante logopênica, mas aí não entra nesse termo guarda-chuva aí de demência frontotemporal, né? Mas um dado que também reforça a não ida desse paciente no primeiro momento para o geriatra é que essa é uma demência de início, muitas vezes, precoce, né? Precoce. Você lembra qual a idade do seu Bill? 58 anos. 58 Não anos. foi à toa que você escolheu essa idade, Rafa. Não foi à Foi toa. tudo. Fala aí, Por Jamerson, quê? um pouquinho. Porque é a média de idade de início dos sintomas que o UpToDate cita, né? 58 anos. Ou mais jovens. As demências menores de 60 anos, ela é a segunda mais comum. Nos pacientes jovens, ainda tem que lembrar que a mais comum é a doença de Ó, Alzheimer. isso é questão de prova, diz de novo. Como é? Abaixo dos 60 anos, A demência mais comum ainda é a doença de Alzheimer. a demência Seguido da neurodegenerativa. demência frontotemporal. Então, É. pessoal, demência frontotemporal é a segunda causa de demência mais comum, segunda Neurodegenerativa. causa de demência mais comum pré-senil, ou seja, antes dos 60 anos de idade. A literatura fala 65, né? Mas Porque a literatura Pra gente aqui, internacional a gente é mais... A gente é é mais... denominado pré-senil, nos textos de concurso, inclusive. O pico de incidência é dos 55 aos 65, mas pode pegar desde os 20 anos até os 80 anos de idade no diagnóstico, né? Exato, exato. É a quarta demência mais prevalente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Certo. E lembrar, E é, sem dúvida alguma, como a gente citou aqui, a demência talvez com maior atraso diagnóstico, né? Como você bem citou aí. acho que a gente pode lembrar também da a questão até de desenvolvimento dos tipos de demência na fisiopatogenia, né? Ela é uma demência que tem uma variabilidade genética, varia de acordo com o país, como também a próprio tipo de apresentação, já que ela parte do depósito de três proteínas principais, né? A tau, a FUS e a FDP, são moléculas que são patológicas no processo da demência frontotemporal, a mais comum sendo a tau, então a morte neuronal, a liberação da tau, e ela deposita em outras, desculpa, o emaranhado neurofibrilar deposita na célula neuronal a acúmulo de tau a partir disso, e aí a morte celular consequente em regiões distintas, né, por conta da questão da fisiopatologia específica da doença. E tem as variações individuais porque diferentes grupos populacionais vão se apresentar de maneira diferente também na sua manifestação. Cada uma dessa proteína com um gene diferente que é comum a outras doenças também. Isso. Então é muito comum você ter um paciente com frontotemporal e ter uma doença neuromotor, como a esclerose lateral amiotrófica. E o mais importante na prática, ter doença de Parkinson. Por quê? Porque o paciente que chega com a variante comportamental e você quer fazer o antipsicótico, ele pode ter como sintoma efeito colateral parkinsonismo e ele tem a doença de Parkinson ao mesmo tempo. Então, há uma piora motora, às vezes funcional, com o tratamento que você introduz. Eu sempre digo isso. Por que a gente vê pouco Levi? Por que a gente vê pouco Levi na vida real? Porque é o seguinte, Levi, quais são os critérios diagnósticos do Levi? Flutuação cognitiva, parkinsonismo, e um critério menor é sensibilidade a antipsicóticos. Uhum. Aí e alucinações visuais. Uhum. Aí na primeira alucinação visual que ele tem, o que é que acontece? Antipsicótico. Aí ele, sensibilidade a antipsicótico, pior o parkinsonismo, síndrome de imobilidade. Aí quando você chega, já está o paciente difícil de ver. Os Já pacientes está no finalzinho da curva ali, eu né? digo que demência é assim. A gente estuda muito demência, muito, muito, para saber qual porta o doente está entrando. Mas o local que eles vão é o mesmo. As demências têm várias portas, Uhum. mas têm um mesmo destino. Às vezes um caminho é mais curto, às vezes De tem... acordo com a progressão de todas as doenças, a demência numa fase avançada, elas essa é Termina. passam a convergir Para para imobilidade. síndrome da imobilidade. E essa variabilidade até na própria prevalência da doença, né? Vai de 7 a 43
pessoas com demência frontotemporal para cada 100 mil de uma população específica, comunidade geral, de uma maneira geral. E aí você vê dessa variabilidade, a dificuldade até do diagnóstico. Sim. Né? Se você tem uma variabilidade de 7 a 43 para 100 mil, quer dizer, você tem dificuldade do diagnóstico precoce. E talvez até pela dificuldade de dosar as proteínas que são causadoras dos depósitos neuronais e a morte celular consequente da DFT. Na realidade, essas proteínas só são dosadas post-mortem, né? Da biópsia. E a proteína que estaria ligada a isso é dosada em poucos centros. Mais uma coisa que você... Mais para pesquisa, né? Mais para pesquisa. Mas uma coisa que você falou que é muito, muito importante sobre isso é porque eu tenho mais facilidade em pensar em porcentagem do que pensar por 100 mil. Então, ela é 0,2% dos pacientes da demência frontotemporal, é 0,2% dos pacientes acima de 65 anos. 0,2? Acima dos 60 anos, Acima né? de 65 anos. Eduardo, muito pouco, é bem Eduardo falou uma característica aí também, que é marcante da demência frontotemporal, é que a demência frontotemporal ela tem um caráter hereditário muito forte, talvez mais do que a maioria das demências, né? Até mais do que a doença de Alzheimer, ela tem um componente genético hereditário muito forte. Eu vi um dado que ele dizia assim, se uma pessoa tem uma DFT, muito provavelmente pelo menos 50% de chance de ele ter alguém na família que também É tem. 2/3 da forma comportamental dos pacientes com a característica genética prevalente, né? E muitos com perfil de herança autossômica dominante. Isso, o James estava comentando até da Colômbia, não foi, James? Tu Sim. está aqui conversando, vocês todos aí, que chegou e você falou da... Expliquei um pouquinho essa história da Colômbia, que eu achei muito interessante. É porque a gente vê, porque tudo vem da Colômbia, né? Assim, o solanezumab foi feito na Colômbia, o adecanumab foi feito na Colômbia. Esses estudos são feitos porque lá tem uma família que têm a herança autossômica dominante para os genes da pressinilina 1 e 2. Então, tem uma família lá que todo mundo praticamente tem a doença. Mas não é demência frontotemporal. Falando Não, de doença de Alzheimer. Falando É, de de Alzheimer. demência De doença de Alzheimer. Alzheimer. Mas os estudos, por coincidência, muito dele que você citou de frontotemporal vem da Colômbia também, né? Então tá, vamos lá, para a gente tentar caracterizar melhor a DFT, né? Então, se a gente fosse separar a DFT assim para organizar na nossa cabeça, ela tem a variante comportamental e a afasia progressiva primária, que ali você vai ter a parte não fluente, a semântica e a logopênica, que a logopênica a gente joga para DA e a gente não vai falar muito dela. Então, não fluente e semântica. Vamos começar pela mais comum, que seria a variante comportamental, que talvez seu bio tenha até alguma característica aí. Alguma? Algumas, né? É. Então, pronto, vamos lá. Então, como a gente vai falar? Ela é a mais prevalente, né? Isso, Jamerson? É, a mais prevalente ela 50% ou mais da demência frontotemporal é a variante comportamental Uhum. e ela eu acho que das demências é aquela mais avassaladora quando se instala. É aquela que vem como uma avalanche, um tsunami na família, né? Você fala dos sintomas e da funcionalidade da queda em degrau na demência vascular, mas o comportamento em degrau na demência frontotemporal é também uma coisa, assim, os casos que eu tenho são, assim, coisas tipo seu bio mesmo, e com um impacto importantíssimo na família, impacto social, comentários. Os pacientes que eu tenho, como o seu Bill, eu tenho um paciente que ele tinha uma predileção por criança. Imagina um idoso que mal pode ver uma criança, quer abraçar, quer beijar, quer com essa história de pedofilia. E outra coisa que você não citou e que o Contínuo cita, e eu queria até fazer um parênteses aqui, uma fonte muito boa de estudar demência é o Contínuo, que é a revista da Academia Americana de Neurologia. Eu sempre tive dificuldade de aprender demência porque eu nunca tive quem me ensinasse. Então eu tive que aprender errando. Quem sabia, meio que escondia. Eu não Mas eu acho... sabia. Ou não Eu não sabia. sabia. Eu fingia que sabia. Fingia que escondia. Mas as fontes boas para demência, isso é bom dizer aqui, né? É o Contínuo, a revista brasileira, que tem um nome em inglês, Dementia em Neuropsicológico, que é Demência em Neuropsicologia, e o Up to Date. E o Gericles?
E o Gericles para você pegar a parte prática. Mas, Gerson, tu tocou num ponto aí que eu acho bem interessante eles comentar. Talvez as demências seja aquela que o burnout do cuidador seja o maior e o mais rápido e mais precoce. Porque a doença já se manifesta antes mesmo da perda de memória, que é quando está mais habituado a gente ver, com manifestações neuropsiquiátricas que mudam completamente o comportamento do paciente. E Muda o geralmente, comportamento, é isso. isso, ele não muda a personalidade, ele muda Pode o ter. jeito de ser da pessoa. Ele até fala em mudança de personalidade, mas através do comportamento. O comportamento é diferente, aquilo então passa a ser uma nova personalidade daquela pessoa, né? E, Continuando. e muito facilmente detectável em ambientes públicos como restaurante, como principalmente igreja, em que você tem todo um modo eh, de se portar, de se situar, e eventualmente a pessoa, Protocolo, um né? protocolo, isso. São protocolos comportamentais que são quebrados precocemente, e são protocolos que, para o cuidador, são terríveis. Né? As pessoas se queixam, até às vezes, já tem a perda de memória, a pessoa se queixa mais do comportamento do que da Sim, perda de memória efetiva, muito né? Do que mais. tá levando o pai para É, fazer as coisas que o pai não, anteriormente ele fazia, não está fazendo mais, mas ele se queixa mais do comportamento que vem aflorado na pele, né? e foi ótimo você falar isso, Figa, até porque memória e função visoespacial normalmente são Pelo preservadas. menos na fase inicial da Inicial. doença. Na Né? Então, fase o inicial. paciente está solto por aí, fazendo tudo, Lembra de tudo, lembra de tudo, vai para o Mas está sem supermercado filtro. e está tá sem sem filtro. filtro. Tá sem filtro. Né? E aí eu vou dar um nome para isso, para a gente fazer uma associação mais fácil, que se chama desinibição. Então, a palavra que guia isso que a gente falou, essa alteração do comportamento, que vai gerar ali talvez uma nova personalidade para seu Bill, por exemplo, é desinibição. E aí, desinibição vai. Desinibição precoce. É Isso. importante a gente dizer isso, esse termo precoce, que é que surge dentro dos primeiros 3 anos do início dos sintomas, porque desinibição pode fazer parte do quadro clínico de um BPSD de doença de Alzheimer, Sim. na evolução. Mas desinibição de início precoce, isso fala muito a favor, é um Uhum. marcador aí para DFT, variante comportamental. Deixa eu situar, talvez até para facilitar um pouco o raciocínio que está ouvindo. Então, a gente teria três fases principais da doença. Uma pré-clínica, que é a maior temporalmente falando, que a gente ainda não tem os marcadores específicos para poder chegar ao diagnóstico assim. A gente tem as mutações genéticas, né? Que são justamente algumas mutações que eu ia comentar aqui, como a MAPT, a GRN, a C9ORF72, que ninguém precisa decorar isso, obviamente, mas que são mutações que você detecta que o paciente tem uma prevalência e uma chance maior de ter a DFT. E, Mas que a gente não eventualmente, faz isso também, né? A gente não a toca. gente tem já alguns centros que chegam a. A gente não faz na rotina pelo preço, muitas vezes, né? Mas é uma coisa que você pode lançar mão no futuro, porque eu acho que é por aí que a gente vai chegar no tratamento. Né? E aí a fase clínica, Talvez num precoce, paciente uma pessoa que tenha casos na família, família, perfeito, né? E aí perfeito. você ir atrás dessas mutações, mas Sim. na prática a gente acaba Não, na não. prática não, porque nem tem preço, é muito caro, ainda não está ainda E é Disponibilidade. exclusiva a poucos centros de pesquisa, todos os textos dizem isso, sim. que as dosagens genéticas, essas, são exclusivas nos centros de pesquisa. Sim, continue que eu quero dizer Pré- outra coisa. a pré-clínica, que seria essa parte É, genética com as proteínas que a gente falou, que é a tal, a FOS e a FDP, nas suas características individuais de cada tipo de demência frontotemporal que a gente vai comentar e está comentando na clínica aqui. E a clínica inicial, que é a forma mais leve, que não é tão leve assim, que a gente tem essa questão psiquiátrica com burnout excessivo do cuidador. E aí essa outra fase mais pesada, que é quando entra. um flare de É, comportamento, né? E aí a segunda fase de estágio clínico, que é essa fase mais aí avançada, que entra efetivamente a perda de memória e toda a disfuncionalidade do indivíduo. Isso, que ele perde a funcionalidade e que você acaba classificando como transpondo para as escalas de estagiamento da doença de Alzheimer, Vai pro festa, né? CDR e o FSTER. Perfeito. Tá. Então a gente falando da apresentação clínica, Rafa citou aí uma característica que é um dos critérios diagnósticos da DFT variante comportamental. A gente ainda está falando aqui da variante comportamental. Você falou aí de desinibição, Rafa. E quais os outros critérios para Aí essa variante comportamental? a gente vai para um outro que é muito marcante na variante comportamental, e Jamerson pode me ajudar, que é a apatia, né, Jamerson? A apatia, que também é o sintoma mais prevalente da doença de Alzheimer, né? E interessante que a apatia, quando você faz o O NPI BPSD mais comum da doença de da Alzheimer. doença de Alzheimer, quando você faz uma escala chamada NPI, que é uma escala que a gente avalia a gravidade do comportamento e o grau de incômodo do cuidador,
Muitos pacientes, muitos cuidadores se queixam mais da apatia, que é a indiferença, a ausência de iniciativa ao que acontece, do que a agressividade. Eu cuido É, tanto de mamãe, mamãe só me dá gelo, né? né? Então, mamãe É uma pessoa que indiferente. é dita como indiferente, Passa o sem, dia todo aí sentada, pode tanto faz largar. como tanto fez, É. não se alegra, não modula o humor, né? Não se anima quando os netos chegam em casa, É. mas também não fica triste quando acontece algum evento Uma pessoa apática é muito mais, difícil de, mais de trágico. conviver. Então, se diz muito que existe a apatia e outra característica que é a perda de empatia, né? Sim, Que é quando o paciente está ali num velório e está se comportando como se morreu. Uhum, às vezes até uhum. contando piada, É. sorrindo, perda de empatia, né? É uma Não característica percebe também. as emoções e não sente nada frente àquelas emoções. Eu tive uma paciente uma vez que ela tinha uma demência super avançada, não consigo lhe dizer mais qual era, mas quando eu cheguei para vê-la, a família disse: Não, a mãe está ótima. Eu disse, ótima como? Ela disse, não, ela fica ali no cantinho dela, a gente leva comida, ela come e pronto. Eu digo, mas como é isso? Ela conversa? Conversa. Como é a conversa dela? Ela responde quando a gente pergunta: quer água? Ela diz: uhum. Quer comida? Uhum. Quer xixi? Uhum. Então, o que é que ela tem? Ela, a mamãe ficou muito austera com o envelhecimento, ela só fala o que precisa. Eles não tinham percebido que ela tinha uma demência grave CDR3. Ela não interagia, ela era absolutamente apática e aquém, indiferente a tudo. Confundiram a apatia com a austeridade, né? Austeridade. Foi. Tanto que, assim, quando a gente compara especificamente a demência frontotemporal e Alzheimer, a gente vai ter uma riqueza de detalhes de problemas comportamentais na frontotemporal, não tão ricos assim, comparando com a outra, na Alzheimer, e já a parte de cognição, você vai ter menos dados cognitivos na frontotemporal e muito mais dados cognitivos na Alzheimer. Então, por exemplo, da parte cognitiva da frontotemporal, você vai ter dificuldades de função executiva e de linguagem. Na de Alzheimer você vai ter perda de memória, déficit, dificuldade visual, espacial, anomia e perda executiva também. Quando a gente vê a parte comportamental, você vai ter apatia e depressão que comungam nas duas doenças. As duas podem apresentar apatia e depressão. O Alzheimer, irritação e agitação. Isso menos frequente na demência frontotemporal, mas na frontotemporal você vai ter desinibição, euforia, comportamentos obsessivos compulsivos, estado de rigidez mental, estereotipagem. Então, tem muito mais floreio comportamental do que na doença de Alzheimer, comparando DFT com Alzheimer. É, Eu queria só dar um passo atrás para, não sei se eu estou subestimando as pessoas que ouvem, mas assim, dizer o que é cognição, porque quando você lê em fontes diferentes, há, há domínios cognitivos diferentes, né? Uma fonte muda da outra. muda. Mas o que é consenso é que existem 6 domínios cognitivos. Memória, no DSM agora é memória e aprendizagem se chama. Praxia, que é fazer. Função executiva, que é a capacidade de planejar e executar em sequência. Linguagem, cognição social, que aí vai ser muito importante aqui Isso. hoje. E me digam a outra que está faltando. 5. São 5. Linguagem. Falei, linguagem. linguagem. Então são 5. Sim. Aí, se você ler no Consenso Brasileiro, muda. Se você ler nos manuais de psiquiatria do Forlenza, tem Uhum. 8. Eu tenho um slide que eu fiz de uma É. aula que eu comparo os que vão aumentando, a É. fonte e os que vão aumentando. Chegam até a citar 8 domínios cognitivos, É. que subdivide, principalmente em neuropsicologia. Então, é importante introduzir esse tema da cognição social, que entra na história da apatia, Sim. que é um sintoma muito comum no paciente, nos critérios diagnósticos, e existem testes para você diferenciar o que é apatia do que é ausência de empatia. Empatia é contextual, situacional e empatia emocional. Empatia contextual é aquela, assim, aqui é um velório, as pessoas estão chorando. Você está entendendo o que está acontecendo? Pessoa, é? Um velório, as pessoas ficam tristes, é?
chora ou você pode rir no velório. Situacional. E empatia pessoal, emocional, é eu ser capaz de sentir o que você está sentindo. Aí, para isso, existem cards. É tipo um baralho que mostra uma pessoa com a cara assim. Aí. Essa cara tá de quê? Cara de raiva. Aí tem uma pessoa rindo. Essa aqui é. Na demência frontotemporal, ela é testada, porque você perde cognição, há impacto na cognição social. Perfeito. Muito bom. Então, a apatia, apesar de estar nos dois comemorativos de demência, É diferente de empatia. perfeito, a apatia vai ser mais próxima da perda de empatia na Alzheimer versus a do comportamental da deve ter, que seria mais uma coisa associada à perda de empatia social. E sentimento também. Certo. Tá, uma outra característica também dessa variante comportamental, a gente ainda está falando da variante comportamental, é um comportamento perseverativo, né? Estereotipado, compulsivo, é outra característica que surge aí também, Ritualístico. Eu né? gostei dessa palavra. Eu vi em vários lugares a gente fala ritualístico. Você tem rituais, né? Mas são duas coisas diferentes. O compulsivo, Uhum. ritualístico e o estereotipado. Sim. Eu tenho uma paciente que ela tinha mania de ficar o tempo todo, como se estivesse teclando. Muito comum. Batidas. Eu já muito vi, comum, eu já vi. muito comum mesmo. Uhum. Ou então ficar com um pedaço de um botão, ou então a ponta da roupa assim. Aí, te lembra aquela que tinha lá na residência que ela ficava com o negócio de uma bolsinha? Uma Que ela, bolsinha. era de uma bolsinha. Você entrega o papel no minimento, pega o papel com a mão direita, dobra ele ao meio e coloca no chão. Ela pega o papel e vai até o fim. Dobra 150 mil vezes. Exatamente. É um paciente que eu tive que sempre Não pode estar batendo aqui, né? Você pode fazer o que você quiser. que era sempre se dizia religioso, mas nunca foi. Ia, quando muito ia nas missas de domingo. E aí passou a querer estar na missa de manhã e de noite todo santo dia. Henrique Cristo. Né? Todo santo dia. Aquele que só ia para a igreja aos domingos, e olhe lá, né? Quando não fosse só no domingo de Páscoa, passou a querer ir todos os dias, 2 vezes por dia. Né? Então, Hobbies religiosos aí. então, hobbies, mudanças. Tá com hobby novo, né? É a questão do jogo também, né? E outra coisa que teve agora, que foi um filtro, que a gente pôde identificar, foi exacerbação de posições políticas. Eita, tá com cheio de DFT novo. Eu acho que teve uma explosão de DFT. E o cara botava uma opinião extrema e tinha erros na digitação, provavelmente ele estava ali no espectro Mas eu gostei, Outra questão também. eu gostei muito de você citando o Minimentor, porque a gente geralmente bota o Minimentor ou os testes cognitivos e se preocupa muito com a pontuação, né? E você ponderou bem aí sobre a questão da habilidade dela de pegar o papel e dobrar, e a repetição exacerbada. Isso é um detalhe técnico de você já dizer, opa, eu acho que É uma perseveração. provavelmente ele talvez seja uma DFT e não Alzheimer. Então, assim, muito legal isso, porque a gente já vê as diferenças dos quadros demenciais se demonstrando nos testes cognitivos, né? Não é só a pontuação. Apesar de eu ser a favor do Minimentor para analfabetos, no nosso fluxograma a gente pede para um paciente analfabeto fazer o Minimentor, porque tem analfabetos e analfabetos. Tem analfabeto que é desenrolado, que vai para feira, que vende macaxeira, que sabe dar troco, que sabe... E ele se diz analfabeto, aí você não faz nada para ele. Eu faço Minimentor porque meu Minimentor é 1.0. Lá na China, quando um paciente diz que tem um Minimentor de 25, e quando diz que tem um Minimentor de 5, você sabe a diferença dos dois na sua cabeça. Então eu peço, é a primeira coisa que tem, uma queixa cognitiva. Então a avaliação Que serve de comparação longitudinal também também. de prognóstico, Né? né? Na doença de Alzheimer você perde 2 a 3 pontos por ano. Na avaliação do Minimentor é muito importante a avaliação qualitativa. Como ele faz. Se ele demora muito para dizer onde está. Isso pensando na dimensão Em frontotemporal. todas as dimensões. Eu faço Minimentor em todas as Mas para dimensões. frontotemporal, o que é que tu poderia destacar? Alguma outra coisa mais, além dessa questão de dobrar o papelzinho e tal?
Na frontotemporal existe, é assim, na variante comportamental, ele preserva os domínios memória e Função vice-espacial. função visoespacial. E ele tem muito comprometido Função executiva. função executiva. Então, ele vai ter um desempenho pior no cálculo e um desempenho pior na ordem do papel Perfeito. e vai ter um desempenho pior no desenho do cubo, porque demanda um planejamento e uma sequência. No cubo que teria no MOCA, né? No Moca, eu quero apertar. Não, no pentágono, Sim, perdão. no Pentágono. pentágono. É. Ele teria um Porque você desempenho tem um pior. prejuízo que avalia um pouquinho de função executiva, né? Porque o Minimental, ele é uma sombra das funções cognitivas. Sim. Claro. Você vê, é a caverna de Não é à Platão, toa, né? Tudo ali tem uma Caverna de Platão. da cognição. Me ajude Você aí. sa- Como é? você- Eu conheço não a Caverna de Platão. O mito da caverna de Platão é o seguinte, é uma pessoa que nasceu e foi criada dentro de uma caverna. Sei. E ele só vê as sombras das pessoas do lado de fora. E ele pensa que as sombras são pessoas. Ah, tá. Eu me lembro dessa história. Então, no minimamente, você vê a silhueta do que ele está perdendo. Linguagem, na repetição das palavras, naquela primeira repetição. Memória episódica, quando você coloca o cálculo como distrator e pede para ele relembrar. Então, você vê, o Minimental, ele vê como um panorama do que você... e dá indicativos. E se você olhar para a folhinha do Minimento, ele coloca isso lá, o que ele está fazendo. É. Olha, pega sua folhinha do Atenção. Minimento aí que você está ouvindo, tem lá dizendo bem direitinho o que é linguagem, avaliando tudinho. Assim como na demência com corpos de Levy, uma característica que o paciente perde muito é a dificuldade de fazer os pentágonos, na interseção dos pentágonos. Isso é uma característica marcante da demência com corpos de Levy, a gente vai comentar isso no podcast específico. Como a demência começa... Aliás, voltando ao contrário, quais domínios são acometidos no começo diz muito a respeito da demência que o doente tem. Sim. Porque Levy é visoespacial e função executiva. Frontotemporal é a variante linguística, linguagem e memória preservada. Doença de Alzheimer. Eu pego muito no pé dele, que ele fala Alzheimer, eu fico doente, mas... Episódica, memória episódica e linguagem. Muito comum. Então, a forma que o Minimental é feito, você deve... E tem um efeito de aprendizado, né? Minimental realizado menos de 6 meses. não pode fazer, né? Porque ele sabe que, eita, é a hora das 3 perguntas, então eu vou ficar mais ligado. Eu confesso que às vezes eu tenho a consulta muito longa, aí eu tô com preguiça de fazer, aí eu vou olhar, eita, faz 4 meses que eu fiz. Eu não posso repetir agora. E não pode ser bonzinho. Eu uso como desculpa E para não mim mesmo. pode ser bonzinho. É a hora de vestir a sua persona Não pode, não pode ser bonzinho. sádica. Ó, teve uma... Você fica lá se agoniando. Qual é a nossa cidade? É a pessoa. Aí eu digo para acompanhante, eu digo, ó, se você ajudar, eu lhe boto para fora da sala, viu? Fica olhando assim, Eu vou lhe botar para fora da sala, viu? Não ajude, não. sem se prestar nada. Só mandando tempo. Olha, uma coisa que a gente não falou aqui ainda, talvez falou passando, foi sobre outro ponto importantíssimo na DFT, que é a hiperoralidade, né? Onde você tem aquele paciente que muitas vezes ele vai alterar uma dieta, como aconteceu com o seu, Doce. com o seu Bill. Comer O doce. doce que... Passa a querer comer demais, às vezes comem, já estão saciados, mas continuam comendo e comendo. Aquela Às história do vezes doce, coloca vários alimentos, de uma vez na boca, né? muita comida na boca. Mais do que... Eu tive um paciente que, isso eu nunca me esqueço, alguns anos atrás, no batizado do neto, né, ele foi bater na UTI. Porque no batizado do neto, na festa de comemoração do batizado, Comeu tudo que ele podia. comeu tanto, que saindo da festa, ele vomitou, broncoaspirou, Olha, fez uma Cristo. broncoaspiração maciça e foi bater na UTI, foi entubado. Jesus, Então, Maria José. eu nunca me esqueço disso. Um paciente... Isso é hiperoralidade. Isso é uma Mas hiperoralidade. tu tem um Melhora. pouquinho, viu, Daniel? Que a gente vai gravar um vídeo, um negócio, ele bota um pote daquele bombonzinho lá, não é não? O outro tá balançando a cabeça ali, é verdade. Ele toma, comeu Isso é bom. aquele docinho. De quê? Melão? Baré. Baré, pronto. Aí, pense na doideira. Acho que eu tenho que fazer muita atividade física. Eu malho para comer, né? E outra,
aí a gente vem, também aumenta Sim, álcool, né? a Fumo, hiperoralidade que piora com a psicótico, né? piora A com a forma. psicose, Isso. né? Pois é. Isso. E aí, beleza, falando de hiperolaridade, e tem parkinsonismo que você chegou a comentar ali, en passant, a gente pode muitas vezes estar associado Mas um, parkinsonismo é uma um característica pouquinho. bem Sim, mais sim. tardia. Pode Pode surgir, como acontecer. pode surgir em É, várias síndromes demenciais. pode acontecer um percentual pequeno dos pacientes, mas pode Mas ter outra também. característica é a disfunção cognitiva com preservação de memória episódica, né? Isso é uma Sim. característica aí que faz parte dos critérios também diagnósticos. São 6 critérios Uhum. diagnósticos da demência frontotemporal variante comportamental, das quais 3 devem estar presentes. Então, Fala aí, fala aí. esses 6 são, tá? Desinibição, Sim. tá? Apatia, perda de empatia, comportamento perseverativo, estereotipado, compulsivo, é isso um balaio só, a hiperoralidade ou alterações alimentares, e o último critério é disfunção executiva com preservação de memória episódica. Tá? 3 desses 6 presentes, Chama muito a o atenção. paciente tem uma demência frontotemporal variante comportamental possível. Né? Ela vai ser provável se, além disso, o paciente tiver algum dado sugestivo de neuroimagem, por exemplo, uma neuroimagem estrutural, Boa. funcional, que é o que a gente vai falar Agora. agora. Pois é. Fala aí um pouquinho das neuroimagens, Jamerson, que a gente teria para solicitar para esse paciente. Porque a gente vai pedir, né? E todo mundo espera, né? Eu fiz uma ressonância, na ressonância deu que tem uma doença de Alzheimer, né? O pessoal não fala assim, né? Mas aí não é bem por aí. Como é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai pedir para aquele paciente que a gente suspeita que ele possa ter uma demência frontotemporal? A história, a grande questão é aquela questão da decepção com um paciente com toda essa clínica e você faz a ressonância e não tem atrofia frontotemporal. Porque 60% nos primeiros anos não tem atrofia frontotemporal. Então, É mais fácil não achar, né? é mais fácil não achar no começo. Então, mas os marcadores são a tomografia, idealmente a ressonância ou um exame de neuroimagem funcional, Exato. que é o PET FDG. E a tomografia e ressonância, eu vou te dizer, mais do que ajudar a gente a dar aquele diagnóstico de DFT, é excluir outras coisas, né? Mas ele entra como provável. Sim, porque se Pra você tiver uma classificar como atrofia, provável, tem aquelas Então, o áreas. recado né? Importante essa dica que você deu, James. Eu estou ali com um paciente que estou suspeitando de DFT, faço a neuroimagem estrutural, preferencialmente, como você disse, uma ressonância. Está lá uma atrofia frontal e ou temporal. Isso pode estar presente, mas pode não estar presente no na começo. fase inicial. Perfeito. Nessa fase inicial, a neuroimagem funcional parece ter uma sensibilidade um pouquinho melhor. Né? E o Exato. que é isso? O que é uma neuroimagem funcional? Neuroimagem funcional é você injeta marcadores de consumo, que é de glicose, ou de metabolismo, que é a glicose, marcada com radioisótopo, e nas áreas em que não funciona, no paciente com demência, ela capta menos. Então, Você vai ter fica um escura. hipometabolismo. Então, hipometabolismo. Então, ali o cérebro está todo funcionante e a área que está doente não está captando, porque está funcionando menos. Exato. Como é que você escreve no papel? Solicita assim: solicito PET FDG, hipótese diagnóstica, DFT. Avaliar. E posso diagnosticar. DFT. Se vier lá um hipometabolismo, isso pode reiterar o diagnóstico, mas também não é patognomônico, né? Porque Não. vê ali um PET com FTG com hipometabolismo frontal temporal, diagnóstico de demência frontotemporal não é bem assim. Não, nada do que a gente Acho que fala é assim, patognomônico. a rotina de avaliação de demência ela tem que ser executada, né, de forma usual, né? Tem aquele exame de vitamina B12, Sim, não, sim. depois, quer dizer, você faz o padrão convencional que Depois de faz. excluir as demências Não resta potencialmente dúvida, reversíveis. não. Aí pode até lançar mão do LCR, mas não como uma intenção diagnóstica direta, também como causa exclusiva, afasta outras Agora a gente tem que falar do patologias, LCR um pouquinho né? mais. E os exames de imagem normais, convencionais, e eventualmente os de neuroimagem funcional. Na tentativa de você ir afunilando para chegar no diagnóstico. E aí, achando o dado, se você tem toda a clínica e os testes apontando para DFT,
Aí você vai fechando o diagnóstico. Se não tiver, não exclui. Mas pelo menos você afastou as outras possibilidades de demência secundária. PET não é uma realidade em todos os lugares do Brasil, né? E, então a gente às vezes consegue o SPECT um pouquinho mais. Que aí você também vai solicitar tomografia com perfusão e para você avaliar essa perfusão, diferente do hipometabolismo, no SPECT você vai avaliar perfusão, que também pode ser que haja uma diminuição da perfusão em região frontotemporal. Não é à toa que o nome da demência é frontotemporal. Um exame de neuroimagem funcional que pode ter maior sensibilidade de diferenciar, pelo menos, a doença de Alzheimer da demência não Alzheimer é o PET amiloide, né? Ou o PET tal, mas são outros exames ainda menos disponíveis Muito no menos. nosso cenário aqui no Brasil, né? Todo congresso que eu vou, eu faço a seguinte pergunta: onde é que tem um beta-amiloide? Aqui no Brasil, até onde eu saiba, São Paulo, né? Onde em São Paulo? E um PET tal, Ele né? acochou, hein? Onde em São Paulo? Ninguém diz. Mas diz que tem, né? Diz que tem. E eu li um canto que diz que tinha na América Latina um, mas já a literatura tinha, na Argentina, em Buenos Aires. Aí, no último congresso que eu fui, Congresso Norte-Nordeste de Psiquiatria, eu dei uma aula de rastreio de demências. Aí tinha uma radiologista. Aí eu perguntei a ela. Ela não sei o que, PET tal, porque no texto tá igual, né? Uhum. Não sei o que, ressonância, PET tal. Onde é que tem o PET tal? Aí ela, em São Paulo, ouvi dizer que tem uns. Ouvi Onde dizer. em São Paulo? Que eu pedi. É que eu quero mandar para lá, solicitar, dar o telefone para Até a última vez que eu tinha falado com o pessoal, tinha um PET tal e 3 ou 4 PET amiloide. Onde especificamente? Não, Eu mas acho que isso é na conversa USP, de. não sei se é o Ciro e Einstein. Ó, o pessoal tá ouvindo a gente, né? exatamente, quer O dizer. pessoal tá ouvindo a gente. Digam aí onde tem. Alguém, por favor, manda uma mensagem pra gente pra dizer onde é que tem. Manda para mim, Tá por feito exemplo. conversa de interior. Não, disse que fulaninho foi pra não sei o quê, né? No posto Ipiranga não vai ver. Não, porque ali tem, ó. Por quê? Não. Por favor, se alguém souber onde tem um PET tal, diga a mim. Em São Paulo. Em São Paulo, Qualquer qual o lugar. laboratório? Porque eu sei que Pedir. em João Pessoa não tem, aqui em Recife também não tem. Bom, vamos lá. Nós falamos muito aqui da variante comportamental. Como nós dissemos, é a mais comum. Não, Tem peraí, essas peraí, peraí, Daniel, características. muda ainda não, que eu queria falar um pouquinho do LCR, que eu ia perguntar exatamente isso para a Jamerson. Quando a gente vem para esse paciente com sintomas comportamentais, na variante comportamental da DFT, toda vez a gente vai ficar pensando, não, doença de Alzheimer, tá com doença de Alzheimer, não sei o que e tal. Aí você vai ficar naquela, opa, mas parece que tem um pouquinho mais de comportamento, tem uma hiperoralidade, tem algumas coisas diferentes aqui, mas ainda assim você vai ficar pensando em doença de Alzheimer pela prevalência, é muito mais comum e é o que a gente mais vê. Aí chega aquele paciente e você diz, não, doutor, preciso saber se é isso mesmo. Vamos fazer um exame mais invasivo? E, de repente, um LCR pode ser lançado mão. Se eu fizer um LCR nesse paciente que eu estou suspeitando de uma DA, porque na DA, se eu faço um LCR, eu peço para dosar beta-amiloide, peço tal, o que é que eu vou ter? Tal vai estar lá em cima, beta-amiloide, como ele se deposita, vai estar mais baixo, então eu vou ter tal alto, beta-amiloide baixo. Se eu fizer um LCR para seu bio, seu Bill, a família disse, doutor, eu quero LCR, porque se eu não fizer LCR, lascou. O que é que eu vou esperar desse LCR? É importante, antes disso, fazer o que Eduardo disse, fazer um VDRL. Sim, um não, essa HDL. aí é. Por quê? Para Já não foi. ser um Essa parte já encefalite, foi, essa pra parte não já ser- foi. para não ser uma manifestação de uma doença sistêmica Sim. como comportamento, né? E não existe nenhum marcador específico disponível clinicamente para as demências frontotemporais. Uhum. Existe uma proteína chamada CNL, que é usada em alguns centros e não está disponível clinicamente. Então, não existe. O LCR dele, desse ponto de vista, vai dar normal. Mas você vai pedir o quê? Você vai pedir. O que é que você vai pedir no LCR? Dosagem de beta-amiloide e tal, né? Uhum. Você não vai pedir celularidade, não sei o quê. O que é que você vai pedir no LCR? É E importante do pedir. sífilis também. Não, mas você já Mas passou. só se- Esse aí eu já Mas no passou. LCR. Não, Mas não dá. Não, você não vai pedir LCR para fazer sífilis. Mas se Exato. for pedir LCR, você pede também o sífilis. É isso que eu estou. Não, eu não pediria se o VDR viesse negativo. foi negativo. Não. Não. Só encareceria. Normalmente a gente pede LCR, a gente pede duas coisas só. A gente pede 3, tal, fosfotal e beta-amiloide. Acabou. Só. E essa proteína não tem. Aí isso vai dar normal.
Se vier no É esse o ponto aí. Isso vai dar normal. Esse normal, vai dar. assim, Talvez. é isso que eu, Pra- Talvez vai, aumentar. Né? para se for Alzheimer, vai ser o que Rafa falou. Mas padrões inconsistentes. Hum. Né? Tá entendendo? Um aumento de um que não era esperado, aumento de beta, em vez sim. de. Tá entendendo, Jameson? O normal aí, para a gente seria. Não é um padrão de Alzheimer. Não mas é um assinatura de Alzheimer. Mas Não, é tem um essa- padrão inconsistente. Você pode encontrar alterações Pode. que não são consistentes com Alzheimer. Que aí dariam consistência ao diagnóstico não direto, mas que Uhum. dariam consistência ao diagnóstico de, de demência temporal. Já peguei pacientes que só tinha tal Pronto, aumentado. isso aí. Pronto, Aí é isso. já tem capítulos de taupatias. Isso. Aí ele recebe o Te título corta, de te taupatia. corta aí. Te corta aí do capítulo. Exatamente. É. Outra Pois é. coisa importante que eu acho assim, para o médico que está ouvindo e está nessa angústia do diagnóstico, a família pagando, e o doutor não resolve, e toda vez que eu vou ele pede um exame mais caro, e não sabe de nada. É importante saber que demora o diagnóstico. Não é simples. Não é simples. O médico que está ali na ponta, acalme o coração, que as pessoas que vivem disso, praticamente. Eu hoje vivo de cognição, acho que é 70% do meu consultório. Os casos difíceis de uma pessoa mandam todos para mim. Você tem ideia, professor Jaco, eu tenho 4. 4. Foi mesmo. Foi. O quê? Eu tive um só. Professor Jaco. E eu já me achava especial porque eu tinha tido um. 4. Porque no interior da Paraíba, aquela forma idiopática tem, não sei porquê, vem muito de lá. Inclusive uma é mamãe do estudante de medicina. Mas Aí, vivos ainda? não. Ah, sim. Não, É, a evolução é É, galopante. Porque o né? meu foi assim, 4 meses, acabou. Então é importante saber que o diagnóstico de demência, às vezes é a evolução que dá o diagnóstico. Sim, sim, sim. E é uma coxa de retalhos. Você vai somando um dado aqui, um dado aqui, um dado aqui, um dado aqui. E às vezes lá na frente você olha para trás e diz, Eita, é era isso. tal coisa. Exato. Infelizmente, a gente às vezes precisa fazer um diagnóstico correto, né? Bom, Quer passar para a próxima? vamos lá. Então, a gente falou muito aqui da variante comportamental e a gente tem aí as variantes linguísticas, né? A variante semântica e a variante não fluente ou agramática. Fala um pouquinho aí para a gente, Jamerson. Primeiro, eu queria lembrar aqui para o pessoal que está nos escutando, nos assistindo, que muitos pacientes chegam para a gente dizendo que estão com problemas de memória. Já chegou, estou aqui porque estou com problema de memória. Mas me fale um pouquinho desse seu problema. Eu estou esquecendo nomes. Esqueço nomes das pessoas. DFT. Vejo um objeto e esqueço daquele objeto. E aí fica ali, ó, na ponta da língua e não vem o nome do objeto. Ou seja, eu estou muito esquecido, né? E é importante a gente, na anamnese, diferenciar o que é que de fato parece ser uma queixa cognitiva relacionada à memória de uma queixa cognitiva relacionada à linguagem, né, Jameson? Diferenciar uma queixa de memória episódica de uma anomia, né? Uma forma comum, a mais fácil, é aquela bateria breve de rastreio cognitivo. Você mostrar aquela lâmina com as figurinhas. É muito Teste de figura. É muito simples, é um teste muito acessível, que é feito pelo Ricardo Nitrini, que vai estar aqui. Vai estar aqui nesse no conversa. Vem. E o paciente que lembra e reconhece todas as figuras, provavelmente ele tem um problema de memória, não de anomia. Agora, um paciente que vê um objeto e supracategoriza, por exemplo, tem um cachorro, ele fica... É um animal, ou ele colocou ele na categoria semântica acima. Então, supracategoriza, ou então ele diz que come gato, fica dizendo coisas, mas não lembra da palavra. Isso é uma anomia. Cachorro come gato. Briga com gato, né? Eu fiquei Pitbull come gato. nervoso. Agora os gatos Pitbull come gente. lá em João Pessoa. Lá em João Pessoa, os cachorros comem gato. O desenho animado que Jameson assistiu não É, é muito não. bem para ele, Não, não. lá em Nossa, Pesqueira não tem. Tom e Jerry, acho que é mais Não, terror. Tá, Agora, tudo Não, bem. então ele dá características, né, daquilo ali. Ele tem às vezes circunlóquios, né? circunvoluções, né? Que ele É. fica Aquele negócio que faz pra não sei o quê, né? enrolando para poder Aquele chegar bicho que no... late, que não sei o quê, que fareja. Ele dá todas as características, mas ele não. O relógio, Nomeia. aquela coisa que tem os ponteiros, que marca a hora, que... parafasias Que bota- semânticas que ele tenta
é dizer de outros, trocando palavras, algumas letras. Então, isso a gente, muito- muito a são gente. distúrbios de linguagem. Então termina que confunde um pouco a gente, até para. Eu digo isso na prática, não é fácil você separar, às vezes, a não fluente com a logopênica, que é ali da DA, né? Que a gente não vai nem falar para não misturar, com a semântica, né? Então, assim, na não fluente, eu gosto de decorar assim. Ela tem dificuldade articulatória. Então, eu tenho dificuldade de articular as palavras. Então, por exemplo, um dos testes que a gente pode fazer é aquele pedir para a pessoa repetir uma palavra várias vezes, né? No UpToDate ele coloca assim, lagarto. Repita a palavra lagarto, 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 lagarto. Eu pedi para Eduardo, ele vai errar. Vai, Eduardo, fala Eu não vou lagarto. nem começar. Falei Alzheimer, Aldeia. Fala Alzheimer, Eduardo. É doido, né? Vai. É porque, veja, o domínio linguagem é muito complexo. Porque, por exemplo, boi. Hum, Boi tem uma representação mental, aquele bicho. Boi, para um matuto que não sabe escrever, tem um som, boi, que tem para quem sabe. E para a gente que sabe escrever, é B-O-I, boi. uhum. E para quem não tem nenhum problema neurológico, boi se fala, boi. Então, a linguagem, ele é o domínio mais complexo. Então, tem um livro de linguagem e a gente precisa estudar a linguagem para a gente não confundir uma disartria com uma dislalia, Uhum. com uma anomia, com uma afonia. São coisas completamente diferentes. Medicina é muito difícil, né? É. Então, as demências frontotemporais, na parte, são muito difíceis. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que desconfiar e mandar para o neuropsicólogo. Na prática, eu faço isso. Eu desconfio e mando para o Não, neuropsicólogo. porque ele não vai- falou isso logo. Hã? Porque não falou logo isso aí, homem. Cara aqui com esse nome todo feio. Já começar logo. Porque eu tenho um monte de paciente para atender. A vida real. Uhum. Paciente pra caramba. Você pede ali, ele vai separar o joio do trigo melhor do que a gente ali na Só, hora, só né? para eu poder me situar. Então, tu tem lá um minimento e foi quanto a pontuação assim que te deixou na dúvida e o que te deixou na dúvida para tu mandar o que é que ele errou no teste ali para você mandar para o neuropsicólogo, entendeu, James? Você quer um minimento de 27 numa pessoa que tem um grau de instrução universitária e tal, e eventualmente errou o que ali que fez você não fechar o diagnóstico e mandar para o neuropsicólogo. Pronto, eu posso falar como é nosso fluxo, Sim. que aí fica melhor de vocês entenderem. Veja bem, todo paciente que chega com alguma queixa cognitiva, ele recebe um mini mental, um teste de funcionalidade, CATS e laudo. E tem definida a escolaridade em anos. Uhum. Se o paciente rastreou positivo para o mini-mental a partir dos anos, ele vai, se ele tem autoescolaridade, mais de 15 anos, ele vai para o MOCA e para um teste de estadiamento e CATS e laudo. Se ele tem baixa escolaridade, eu faço bateria breve rastreio cognitivo, o teste de fluência verbal para animais e o teste de desenho do relógio. Na prática, eu prefiro combinar testes simples a fazer testes complexos. Não faço todos os testes de uma vez, porque existe uma fadiga do médico e do paciente de aplicação. Poxa, tu tá na AGA, que já é um negócio infinito. É. Você viu que a questão é cognitiva, mas você quer fazer a AGA no primeiro dia, é necessário você excluir uma causa ou outra. Aí você diz, olha, na próxima consulta eu vou fazer os testes cognitivos. Eu faço Então, isso eu demais. separo Eu um faço isso dia demais. para fazer as E eu coloco lá avaliações. na minha conduta, Fazer avaliar de co- forma melhor Cognição. cognição. No máximo, o que é que eu faço? Que eu percebo que aquela água já está muito extensa, eu faço um DSS, né? Que é um teste que tem um poder discriminatório razoável, é rápido, Uhum. ali menos de 5 minutos normalmente a gente faz, talvez até menos, né? Muito fácil, rápido, pouca interferência de escolaridade, e pode calibrar pela escolaridade também. E aí já me dá uma ideia e na próxima consulta eu entro com mais testes. Eu vou ser deselegante, mas eu não gosto de CS. O DSS. Eu acho que parece que ele enxugou o mini-mental e fez... Mas é uma para preparar forma para a de próxima, rastreio. né? É só para preparar para a próxima, né? Por outro lado, se o paciente vai muito bem no 10CS,
um 10CS de 10, não exclui, mas você fica Já dá uma aliviada no coração. Né? menos angustiado de ter que fazer É. já na próxima avaliação. Sim, aí pronto. Aí nós fazemos esse. O MOCA é um teste que a gente faz parte da gente, do nosso dia a dia. E eu estou aprendendo agora a testar, e a Academia Brasileira de Neurologia divide o sistema de saúde em atenção primária, secundária e terciária. Nós estaríamos onde? Nós geriatras. Eu acho que Esse era para quarta etapa. nós estaríamos Primário. em secundário. Não. Secundário. A gente tá ali no Secundário. primário, secundário, terciário, E a depender, quaternário também. e a depender da sua preferência, porque geriatria é assim. Tem geriatra que gosta mais de cuidado paliativo, tem geriatra que gosta mais de cognição, tem geriatra que gosta mais de fragilidade, tem geriatra que gosta... Então, para onde você tem o seu coração batendo mais, você é terciário, eu Sim. acho. Ok, entendi. Talvez seja Entendeu? uma boa forma de Porque, pensar. por exemplo, você vê que nós geriatras, nós não somos um grupo homogêneo. Nós somos bem heterogêneos, né? Apesar da geriatria. Vamos lá, vamos seguindo. Aí a gente falou um pouquinho da não fluente, que a gente vai ter essa característica mais da articulação, agramatismo, né, esse negócio aí. Uma coisa que eu achei interessante, que eu vi quando eu estava estudando, foi que ele fala que às vezes esse paciente pode ter um insight preservado. Ele percebe que ele está tendo dificuldade na articulação da palavra. E ele fica bravo com ele mesmo. Diz, poxa vida, não tô. Que piora, né? Poxa vida, que coisa. E aquilo ali. Então ele tem a preservação do insight, que é uma coisa que acontece muito pouco no Alzheimer, né? No Alzheimer, normalmente o paciente ele perde o insight, né? Ele não percebe que tem o declínio cognitivo. Deixa eu só pontuar uma coisa aqui, que quando for falar de tratamento, vai ser curtinho, né? Exatamente. Vai ser curtinho. Um tratamento vocês vão ver, viu? Tratamento. Vai pro ser tratamento, importante, que né? vai Da ser. questão da implicação genética, onde você vai ter, na forma variante semântica, raramente vai ser de causa genética, tá? E na forma não fluente, variante não fluente, alguns pacientes podem ser genéticos. Então, a genética predomina muito mais na forma comportamental. Aí, só esse comentário, que é um Sim. gancho para um outro comentário no tratamento. Beleza. Como é que eu faço também na prática? Eu leio um texto e peço para o paciente comentar o texto. No paciente na demência semântica, ele vai empobrecendo o texto, a fala. A fala vai ficando com poucas palavras, cortada, esquecendo, pulando, enquanto na outra, na demência agramática, não. Ele tem fluência, mas ele comete muitos erros, comentando aquela história. Isso é uma forma prática. Ou então, na forma de abrir a consulta. Fulano de tal, por que o senhor veio aqui hoje? Aí ele olha para a esposa normalmente, fala você. Não, eu queria que o senhor falasse. Então, tenha timidez, mas lá na frente você pode pedir para ele você pega um assunto que ele gosta e pede para ele falar. No paciente na forma semântica, ele vai ter o discurso mais pobre, vai lembrar de menos palavras e vai cometer menos erros gramaticais. Já o outro paciente fala, mesmo estando errado. Isso seria uma forma prática de avaliar. Aí o que é que eu faria? Nesse paciente, faria o Mini-Mental e faria o teste de fluência verbal para animais e o teste de fluência verbal semântica na outra consulta. Fonêmica na outra consulta, o que ajudaria muito. Isso seria uma avaliação. Já dá para desconfiar que é uma variante da demência frontotemporal, a variante linguística, e você pede a avaliação do neuropsicólogo. Não deu diagnóstico sozinho. Uma frase... Não deu diagnóstico sozinho. Não deu diagnóstico sozinho. Boa. Leva para o coração aí. Não deu diagnóstico sozinho. Então, A sua obrigação é levantar a possibilidade, a hipótese, né? Não deixar passar essa possibilidade, mas confirme com uma avaliação neuropsicológica, esse é o ideal. Você é a peneira e o neuropsicólogo é a lupa. boa. Beleza. Então, fluência verbal, a fonêmica, aquela que você pede para o cara dizer, diga as palavras com F, né? Faca, foice, não sei o que, brerê. E a fluência verbal semântica, aí você vai para o significado. Categorias. Diga os animais aí que você conhece, aí papagaio, periquito, não sei o que e tal, ele vai, né? Beleza. Teste simples e bem... E show de bola, né? Então a gente falou um pouquinho da não fluente, que é a gramática, a gente falou um pouquinho da semântica, né, que vem da compreensão das palavras, a perda do conhecimento da característica do objeto, que eu adoro essa frase, né, bem bonita.
perda do conhecimento da característica do objeto, né? Você não vai saber mais para que serve aquilo ali, a semântica, o significado daquilo. Ok. Então, e se a gente fosse partir um pouquinho para o diagnóstico? O que é que a gente tem hoje de critério diagnóstico positivo e negativo quando a gente está falando de uma afasia progressiva primária? Então, a gente tem, por exemplo, para diagnósticos positivos, vai ser aquele paciente que tem uma característica. Vamos lá, essa parte é muito importante agora que eu vou falar. É quando a gente tem características proeminentes de linguagem. Quando o déficit de linguagem ele está comprometendo suas atividades de vida diária, ou seja, tem um déficit de linguagem, aquilo ali atrapalha a minha vida, e quando a afasia é um déficit proeminente nos sintomas iniciais da doença. Então, no começo, aquilo ali já parece ser muito mais difícil, a linguagem chama muito a atenção. Esses são os pontos positivos para a gente lembrar no diagnóstico da afasia progressiva primária. E dos pontos negativos, aí eu vou ter que dizer que não é, que afastaria. Aí seria aquele paciente que tem um sintoma comportamental muito proeminente. Se eu tenho um sintoma comportamental muito proeminente, eu devo estar falando da variante comportamental. Outra coisa, eu tenho uma memória episódica ali mais alterada, eu tenho memória visual, uma deficiência de percepção. Isso daí talvez não seja muito da afasia progressiva. Ou então, eu tenho um paciente com um distúrbio psiquiátrico que chama muito mais atenção. Eu tenho um paciente que tem um sintoma médico, outro, que chama minha atenção. Então, isso provavelmente pode ser explicado por alguma coisa não neurodegenerativa. Então, mais ou menos por aí é que você vai levar o diagnóstico desse paciente para uma afasia progressiva primária. Não é mais ou menos aí? Isso, mas eu acho que o peso da avaliação neuropsicológica é muito grande. Muito grande, não resta dúvida. A gente vai precisar de uma avaliação neuropsicológica e, sem sombra de dúvidas, na consulta ali de 1 hora que a gente tem, você vai fazer aquela triagem, como a gente conversou várias vezes, avaliação O próprio neuropsicológica. minimento, assim, Exatamente. que a gente pode suspeitar na ocasião do minimento, o paciente não consegue nomear ali caneta, relógio, né, ele tem essa dificuldade. E na nossa avaliação, dentre os testes que a gente pode fazer, o teste de influência verbal pode ajudar, pode dar uma pista, né? Daquele jeito que a gente falou. É, e aí você levantar essa suspeita e encaminhar para um. E a folha da bateria breve, para Isso. reconhecer. Pronto, show de bola. Vamos. Sim, só uma coisinha que eu. Você aplica a bateria de avaliação frontal, Jamerson? Pouco, mas estou aplicando cada vez mais. Aquele teste go, no go. Ah, é porque assim, não é prepotência, mas eu estou me colocando mais no terciário agora, né? Na avaliação terciária. Então, a Academia Brasileira de Neurologia recomenda você fazer os testes de rastreios e 2 outros testes para cada domínio. Para poder fechar o diagnóstico, com Entendi. certeza. Tá, Eu estou aprendendo 2 testes para cada domínio, além dos de rastreio. Deixa eu botar um pouquinho só um pouquinho a colmeia de vespeiro. Eu sou um médico PSF, estou lá no interior, ouvi essas falas de vocês, tudo muito linda, maravilhosa, e estou com suspeito que meu paciente tenha demência frontotemporal. Não tenho neuropsicólogo para encaminhar, já vi que os testes deles dão algumas atenções das dicas que vocês deram aqui. E o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer para esse paciente de melhor, não tendo todo esse arcabouço que se tem nas grandes capitais? Isso é um desafio. Esse é um desafio tão grande que eu acho que tem que ensinar geriatria, geriatria especialmente, aos médicos da atenção básica, aos recém-formados e aos médicos do interior, para que Vai eles. fazer o curso de Hericles, né? Que aí já é. Mas aí o que é que eu faço? Sim. Todo esse diagnóstico, eu tenho que dar uma resposta ao paciente, medicamentosa ou não, mas eu tenho que ter uma Você está querendo resposta. falar de tratamento já, é? Eu acho que está na hora de entrar no tratamento. Já. Mesmo que seja curto, mas está na Muito hora, bem. tá? Deixa eu só falar uma coisinha que eu acho importante a gente falar. Existe sempre uma associação de, da demência frontotemporal com algumas outras doenças, que brevemente você falou no início, que é, por exemplo, doença do neurônio motor, doença de, PSP, Parkinson, de córtico basal. A gente pode ter também uma associação de DFT junto com essas outras doenças. Então, pacientes que têm sintomas demenciais complexos, muitas vezes eles podem vir
e junto. principalmente com ela, né? Com esclerose lateral Eu já amiotrófica. tive muitos pacientes com ela. E pelo menos 3 tinham DFT junto. Pelo menos 3. Beleza, então vamos pro tratamento, Eu Fique. vou ter que encaminhar esse Fique tá paciente, eu aqui faço alguma coisa, virado. eu quero me Olha, ajude a resolvê-lo. pegue o papel e caneta agora que a gente vai dizer 14 medicações diferentes para vocês usarem para DFT. Infelizmente, não temos muitas opções e não temos muitas perspectivas, né? Diferente do que a gente tem visto aí cada vez mais, perspectivas novas na doença de Alzheimer. A gente caminhou, a gente praticamente não caminhou, né? Ou não caminhamos ao longo dos últimos anos, avançamos no tratamento de DFT. Antes de entrar no tema medicamentoso ou não medicamentoso, eu comentei da questão genética, né? E se tem hoje em relação à demência frontotemporal, que por incrível que pareça, óbvio, né? Se a pessoa já tiver com doença muito avançada, a gente sempre vai tentar fazer a modificação do estilo de vida em qualquer época. Mas a modificação do estilo de vida de forma precoce tem impacto até nos pacientes que têm a genética predispondo para a demência frontotemporal. Então, eu poderia dizer assim, de mais novo é que o mais antigo. E nesses pacientes, mais do que qualquer outro, a determinante genético ele é modificável pela mudança do estilo de vida. Viver Obviamente, bem é muito importante, né? a questão que até João está até comentando aqui, né? Que ele gosta de andar, de correr, gosta de ter a sua vida e não somente estar imerso em workaholic, né? Você ter privilegiar esse atividade física, a boa alimentação, que é aquilo que a gente sempre repete, mas que fundamentalmente na demência frontotemporal tem se comprovado como um fator determinante mesmo nos pacientes com predisposição genética forte para a doença. O médico do futuro é o médico do passado. Eu costumo dizer que eu tenho orgulho que sou um médico de maleta, que vai na casa do Ah, paciente. eu também tenho uma maletinha. Tu tem uma maletinha, É. é? Eu tenho também. Sou um médico de maleta. Tenho orgulho de dizer. Eu também tenho Vou uma na casa do maletinha. paciente, vejo a prescrição da irmã. Eu tenho orgulho de dizer. E o médico do futuro, quem é que vai cobrar mais? É aquele que fica mais tempo com o paciente, que ouve, que É. escuta, que não é aquele blá 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 que pede mil É um exames. médico diferenciado como tem que ser. É o médico como tem que É ser. o o médico médico como do tem que passado. E ser. pronto, é isso aí. O médico, ele é aquele que deve ser. Geralmente é o médico do PSF, da família, Exatamente. É o né? médico da O família. pessoal que. Mas assim, voltando então, ele acho que essa primeira orientação de reforço, Comportamento. quando você identificar um familiar que já tem, aí a família pode até perguntar, doutor, e o que é que eu posso fazer? Você pode fazer de melhor isso aqui, e você vai ter o impacto realmente de você não desenvolver se você tiver a genética predisponente. Já que a comportamental, ela tem um fator genético importante dentro do seu desenvolvimento. Tá? Eu achei legal pontuar isso antes de a gente entrar na medicação, que preponderantemente vão ser os medicamentos de controle comportamental. Exato. Não existe tratamento específico. As drogas utilizadas para a demência de Alzheimer, que são os inibidores da acetilcolinesterase, rivastigmina, donepezil e galantamina, e o antagonista NMDA, que é a memantina, não tem recomendação nas 3 demências que a gente falou. Se funcionar, o diagnóstico está errado. Funcionar é a logopenia. Deve ser algo. Agora, Na verdade, isso, tudo isso que a gente. donepezila, especial a donepezila no logopêdico. Mas se um dos três funcionar, que não seja a donepezila, Exato. questão do seu diagnóstico. É importante a gente tentar chegar ao diagnóstico, porque aquele paciente, muitas vezes, já aconteceu diversas vezes, a gente chegar à conclusão de que aquele paciente não tinha DA, tinha uma DFT, e a gente desprescrever medicações que por anos o paciente fez uso, Que não são inócuas. que não são inócuas, nem são baratas, né? E aí a gente determinar que esse paciente tem DFT ajudará também nessa desprescrição. O FDA não tem nenhuma medicação comprovada para tratar comportamento em pacientes com demência. Nenhuma. Todas que a gente faz, Disse que teve um agora. Agora o Rexult, que é né? O Rexult, né? que é o Brexpiprazol. Foi a única A aprovada. primeira É a aprovada. primeira aprovada para tratamento de comportamento em doença de Alzheimer. Na Europa já tem alguns. No Canadá, eles aprovaram a risperidona. Há um tempo atrás, eu não sei como está agora, mas a última vez que Logo a risperidona. Logo a risperidona. O aldol de gravata. Mas são pacientes O aldol de gravata. a gente concorda que ele tem um déficit serotoninérgico. E para o controle comportamental, no sentido da manifestação de desinibição, que é aquilo que do controle do comportamento social, vai me dizer. Na agitação psicomotora, até porque eles têm menos do que o Alzheimer, que a gente já discutiu aqui, entre os antidepressivos. Concorda? Então, Exato, aí exato. você pode lançar mão, Os trials mostram que os inibidores seletivos da recaptação, serotonina, citalopram, paroxetina e fluoxetina são as drogas que têm
melhora no comportamento dos sintomas, principalmente na variante comportamental. Que é aquele idoso desinibido, Vocês o usam cara que tem. citalopram? Pouco, Citalopram muito Citalopram. pouco. Não, você começar, vou começar citalopram. Não, Não. esse Não, citalopram. não. Esse Eu mantenho, na maior parte das vezes, se tiver O paciente que já está em uso de É. citalopram, tá há 200 anos, tem vai sempre a ficar... preocupação com o intervalo QT dos IS, é o Sim. que mais alarga o intervalo QT. É. E no idoso, lembrar que o citalopram não deve usar o idoso dose acima de 20 miligramas. eu não prescrevo pra Eu ninguém não, também, eu não. não, eu não tiro, mas também não saio prescrevendo de cara. E o interessante que ele bota é que na tentativa de usar antidepressivo, a trazodona parece ser uma opção, uma dose baixinha, né? A trazodona que nem é lá esses antidepressivos cheio de bola toda, mas que de repente numa dose baixa ele pode tentar ajudar ali nesse sintoma de desinibição, que é um sintoma comportamental muito, muito ruim. Junto com a sertralina, paroxetina, talvez sejam boas opções. E até a fluvoxamina, que eu também não gosto muito de fazer, mas que tem um, Fluvoxamina tem muita interação e tem medicamentosa. um pessoal, mas o pessoal da psiquiatria aí gosta, até para paciente mais jovem. Tem O que é que é a minha prática? O que é que eu uso? Eu uso sertralina. Sim, Por quê? Porque a sertralina tem uma ação no libido muito sim, grande. sim, sim, sim. O ISRS, todos eles, né? Mas a sertralina mais. Você pegar um jovem, colocar A sertralina. sertralina, acaba com Isso é tão verdade, já. contraceptivo. Isso é tão verdade. Isso é tão verdade. Uma vez eu peguei um paciente, eu acho que eu já contei essa história aqui, eu vou contar de novo. Ele tinha uma depressão muito ruim, assim. Cara, ele era muito bem sucedido financeiramente, a família tá tudo direitinho, mas ele estava muito depressivo. Ele dizia que a vida não tinha mais sentido, ele já tinha conseguido as coisas que ele queria e tal, não queria fazer mais nada. Aí eu disse, bicho, eu vou fazer um remédio bom para você. Aí comecei esse talopram. Comecei 5, fui para 10. Um mês e meio depois ele voltou para mim, umas 6 semanas depois. Ele disse, doutor Rafael, que remédio fantástico. Olha, eu vou lhe dizer, fazia tempo que eu não tinha olhado para o céu e visto o céu azul e achar esse azul tão bonito. Eu estou muito feliz. Agora, doutor, eu não consigo olhar para minha esposa. Ela entra por uma porta, eu saio pela outra. Ela já está certa que eu tenho outra. Porque eu não tenho mais vontade. Eu não tenho mais vontade. Então esse negócio aí me deixou feliz. Eu estou muito satisfeito. Mas eu não quero ver mais minha mulher. Me ajude. Mas aí a trazodona não mexe com o libido. É. Agora, eu não junto trazodona com inibidor seletivo, porque dá muito sintoma anticolinérgico. Boca seca, constipação intestinal, retenção urinária, eu não junto. E não tem paciente meu com frontotemporal sem antipsicótico. Pode me condenar, o FDA pode dizer que eu estou matando. Vai bater o FDA lá na tua porta. Mas eles recebem sertralina em altas doses. A minha alquimia de demência frontotemporal Sertralina, é a triangulação. Sertralina, 100 a 200 miligramas. Quetiapina, se ele for mais no polo de agitação, se ele for mais no polo psicótico, olanzapina e ácido valproico. E esse ácido valproico é polêmico, viu? É polêmico. Eu fui procurar sobre isso aí. Mas essa é a triangulação que eu acho melhor. Esse ácido valproico é bem polêmico. No UpToDate eu costumo usar pouco ácido valproico. Não, ele bota no UpToDate assim, não tem evidência de melhora, mas que vem Eu tô sendo dizendo assim, tô tentado. vendo da prática pro livro. Isso, Tô vendo. mas que vem sendo tentado. Ele fala isso no UpToDate. O pessoal vem fazendo há 200 anos, todo mundo vem tentando, mas que, assim, não há evidência de melhora para sintoma comportamental em geral. Deixa eu fazer 2 comentários sobre essas questões que a gente discutiu aqui muito, né? A gente tenta ser muito em cima da literatura, óbvio, porque é o que nos permite andar com galhardia nos tratamentos que a gente propõe. Mas tem que lembrar 2 coisas, né? O FDA não aprovar um remédio não significa que você não possa fazê-lo. Nem aprovar, né? O adecanumab. Também. Nem Também. aprovar. Boa, E Jefferson. nesse ínterim, a prática ali da ponta da caneta depende também da especialização da pessoa que está falando. No seu caso, é um nível, como você falou, terciário. Então a gente tem que levar em consideração que pessoas que estão no nível primário vão ter que pedir uma opinião do psiquiatra, vão ter que pedir uma opinião do neuro antes de entrar nessas medicações. Não está dizendo que vai prescrever de cara, né? Só um comentário em relação a isso. Quando eu estou nesse nível de prescrição, já estou ali com um colega também em discussão. Não tenha medo de pedir ajuda a quem sabe mais. Por exemplo, cuidado paliativo. Eu só faço o básico, porque eu só sei o básico. Aí eu boto um amigo meu, que geriatra, que sabe muito. O que é que acontece?
Além disso, DFT é uma condição que exige muito o cuidado multidisciplinar. Exige muito. Então, por exemplo, nas variantes linguísticas, é fundamental o papel da fono, né? Fundamental o papel da fono. Terapia ocupacional pode ser muito útil também, tá? É importantíssimo a gente agregar o trabalho de outros profissionais, especialmente aí na variante linguística, fono, o papel da fono é fundamental, tá? E terapia ocupacional. Deixa eu só reforçar esse ponto muito importante, Daniel, bem citou, que é exatamente isso, né? Que a gente ficou discutindo aqui, não, para detectar se ele é semântica, se ele, não, se ele tem a Vamos sua aterrissar, né? não sei o que, tal, Vamos tal, tal. aterrissar, mocha. Mas qual é a importância dessa aplicabilidade, dessa profundidade de conhecimento? É justamente porque o profissional da terapia ocupacional, da fono, vão saber onde trabalhar para resgatar isso no paciente. Exatamente. Então, assim, não é a questão, mas o tratamento tu não vai dar muito oferta, mas tá, o tratamento não farmacológico e a multidisciplinaridade, nesse caso, vai funcionar de forma perfeita. É o que a gente entende melhor. Porque só chamar da PO e ter uma demência frontotemporal e vira aí não vai adiantar nada. Tem que mandar um déficit específico que ele tem para que seja trabalhado de forma adequada. Já que a doença tem múltiplas apresentações distintas, porque, como se trata de 3 proteínas patológicas que depositam neurônios em diferentes áreas cerebrais, você dificilmente terá um paciente com as mesmas características iguais, similares sim, mas iguais não, para trabalho de recuperação. E eu vou dizer aqui uma coisa que foi uma reflexão que me ocorreu depois de muitos anos trabalhando com isso. É o seguinte: muitas vezes a gente faz essa ciência toda buscando um diagnóstico que muitas vezes a gente não tem um tratamento, que a gente não vai conseguir fazer uma oferta adequada de uma terapêutica que vai mudar o desfecho desse paciente, mas a não saber o que está acontecendo é extremamente angustiante para o próprio paciente, para a família, para o médico. Você ter a percepção de que alguma coisa errada está acontecendo e você não sabe o que é e que você não... Isso é desesperador. A partir do momento que a gente dá um nome para uma doença, por mais que não tratada ela seja, a gente consegue tranquilizar e meio que prever o que vai acontecer nos próximos passos. O que é que vai ter numa demência como essa? Ó, vai acontecer isso. É ruim, mas a gente sabe que é assim, Deixa eu só né? fazer um comentário aqui, que é um mantra que eu uso já há um certo tempo, e que ele vem da área de finanças, que ele é assim: eu prefiro estar aproximadamente correto do que acertadamente errado. Então, você não procurar esse tipo de tratamento, de destrinchar de diagnóstico, é estar acertadamente errado. E não botar assim, é demência. Olha, é tudo Eu já demência, ia fazer essa né? antítese. É Você demência. rotular é É, muito assim, ó, é, paciente que tem insight, é, tá com diagnóstico de Alzheimer, como muitos chegam lá. é. Eu prefiro ter câncer até Alzheimer, porque tem câncer que tem cura, agora Alzheimer eu vou ficar aqui gaga, não sei o que. É muito. Vou pegar esse É. gancho aqui também. Para o familiar de paciente, que é hoje cuidador, e que se pergunta, porque o pai tem diagnóstico de demência frontotemporal, se vai ter o quadro demencial, trabalhe estilo de vida, porque modifica a história natural da demência frontotemporal que tem a predisposição genética. É isso aí. Eu acho que a gente passou pelos principais pontos de demência frontotemporal. Jamison, muito obrigado por você ter vindo aqui e quero que você diga aí para quem nos ouve, nos assiste, como as pessoas acham você nas redes. Eu tenho 2 Instagrams, um DR Jamerson Geriatra, cuja ênfase é Como é que escreve Jamerson? Jamerson. É de Jamerson. pobre, Jamerson. Que ele é um Instagram voltado para o cuidado de pacientes com demências e o cuidado do cuidador. E tem um outro Instagram que não é concorrente de vocês, que é o Aprendendo.geriatria, que a gente visa ensinar geriatria não para geriatras, mas para médicos que não são geriatras, geriatria básica, dividida em 3 grupos: neuropsiquiatria geriátrica, que eu fico, cuidados paliativos básicos e geriatria geral, que é o Aprendendo.geriatria. Show de bola. Maravilha. Perfeito. Maravilha. Jamson, essa foi a primeira das várias vezes que você virá aqui conosco. Foi um curso, viu? Eu prometi no começo, eu queimei a ponta. Foi um curso sobre DFT. Eu acho que a gente consegue agora. Deixa eu dizer uma coisa a Fica mais vocês, fácil. aos meninos que a gente passou do tempo tudo, mas eu procurei
não existia nenhum podcast em língua portuguesa sobre NFT. Eu vi, eu procurei também. Não Não? tem, é o primeiro. Olha aí, ó. Maravilha! Pessoal, se liguem aí, acompanhem a gente nas redes sociais, no Instagram. Esse episódio do podcast vai estar no nosso canal do Gericlass no YouTube. Vai estar também disponível nas principais plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, qual outra? Deezer. Deezer, né? Então, tudo que você imaginar, você vai poder achar No site também. esse episódio no nosso site, Gericlass. Siga no Instagram. Não é Então- para seguir só o Instagram de Jamerson, o nosso também. Pessoal, Siga James através do nosso Instagram. E pronto. até o próximo episódio. Um forte abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu.